Bem-vindos ao terceiro episódio do Pronto Postei. Hoje eu tô aqui com a Manuela Dafri, comunicadora e especialista em branding. Muito obrigada, Manu, por vir e por estar aqui compartilhando com a gente hoje aqui no episódio. E eu queria um pouquinho que você se apresentasse, falasse sobre você, mostrasse quem você é para quem tá nos assistindo, pra gente começar a nossa conversa. Primeiro eu queria agradecer, é uma honra e um prazer poder falar de comunicação, da forma que eu acredito e de o que eu venho fazendo por aí. Eu sou comunicadora porque eu também trabalho há 20 anos com comunicação. Eu comecei no corporativo, fiquei 13 anos no corporativo. E passei por marcas que foram as minhas grandes escolas. Então, Nike, Puma, ASICS, eu tenho uma veia esportiva muito forte. Depois fui para Universal Pictures, Chili Beans, Le Postiche. Então, construí um bom caminho, com muitos aprendizados, com marcas que realmente ditam o que é o branding, né? Que dão aula e inovam muito sobre o que é construir uma marca, né? Tanto as internacionais quanto as brasileiras. Então, essa foi a minha grande jornada no corporativo e aí, desde então, já faz 8 anos que eu saí do corporativo e abri o meu hub de comunicação, Vaso Hub, onde eu trago toda essa expertise e o que eu acredito da comunicação para ajudar marcas e pessoas a construírem estratégias de branding, de comunicação, do post do dia, pensando em como usar a sua voz para transformar o mundo, mais do que vender produto para transformar o mundo. Manu, agora eu vou já começar com uma pergunta. Eu, vim do direito e depois no marketing sempre atuei como autônoma, trabalhei um tempo em agência, mas não foram 20 anos como você. E eu sempre tenho essa curiosidade de saber o que as pessoas pensam. É necessário sair de uma grande empresa, do mercado, para dar certo no marketing hoje em dia, na comunicação? Eu não acho que necessariamente a gente precisa aprender trabalhando, mas sem dúvida eu acho que executando, fazendo, é uma grande escola. Sim. Eu vou contar um segredo. Na verdade, eu não tenho nenhuma formação de comunicação e marketing, não fiz nenhuma faculdade. Obviamente, depois eu fui me atualizando e até hoje eu estudo muito. Mas eu sou formada em educação física. Trabalhei com isso durante 6 anos. Eu trabalhava num escritório de assessoria esportiva que tinha muito contato com triatlo e com corrida. E aí, por que eu fui parar no esporte? Porque a Nike, que foi a primeira empresa que me contratou, estava buscando alguém para cuidar dessa parte, especialmente do running, que era uma categoria que estava explodindo aqui no Brasil. E hoje tá de novo. E hoje está de novo, olha como as coisas são cíclicas. Mas de fato, assim, era um movimento que estava começando e estava exponencial. A Nike já tinha essa visão de comunidade, olha isso, há 20 anos atrás, de pensar os grupos de corrida, a corrida como lifestyle e não só como performance. E eu, quando concorri para a vaga, eu concorri com muita gente grande, gente que já estava no mercado, gente que já estava em outras marcas, gente que tinha MBA. E eu vinha de uma formação, imagina, de educação física, fisiologia do exercício, mas eu tinha um grande diferencial. Eu era corredora e eu estava no meio dos corredores. Eu sabia exatamente o que um corredor pensava. Então, eu acho que muito da escolha que foi feita em me ter, né, para esse cargo, a escolha de me contratar, foi muito através do expertise que eu tinha sobre a corrida e sobre os corredores, e não necessariamente as fórmulas do marketing ou como se faz uma planilha. Eu acho isso essencial. Eles perceberam que eu era uma pessoa que de fato executava, fazia e tinha principalmente abertura para aprender. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente estudar, não sei se só pelos meios tradicionais, mas acho que se manter aberta e curiosa e principalmente disposta e com humildade para aprender é mais importante que qualquer coisa. E está sempre atualizado, né? Isso que você falou é uma coisa que eu acho que é o grande diferencial. E a coragem de se expor, né, a novos desafios, porque muitas pessoas falam comigo assim: ah, mas como você foi para o marketing esperando que eu tenha uma solução ou um grande gap, uma grande sacada, mas na verdade é isso, é se expor, é tentar e é dar a cara a tapa para conseguir você se colocar no mercado, aprender e não ser só mais um, né? É exatamente isso. E
aqui, né, eu vou contar um segredo maior da Manu, que ela também é mãe, né, uma coisa que você faz com muito afinco e que quem te conhece sabe. E como foi trazer a maternidade para o seu lado empreendedora? Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque quando a gente pensa numa mulher bem-sucedida, a gente acha que é impossível ser mãe também. Muitas pessoas têm esse pensamento no quesito trabalho, quando na verdade uma mulher bem-sucedida é uma mulher feliz. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse lado seu, como que foi essa descoberta, como que foi essa transição de trabalhar 20 anos no mercado e de repente, não, vou empreender, vou ser mãe, como que foi isso pra você? Eu sou estrategista, né? De É. marcas, mas na vida também. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de conseguir me planejar para fazer coisas na minha vida, assim como a gravidez e, enfim, sair do corporativo, que aconteceu junto. Uhum. Eu, quando estava no corporativo, nos últimos anos, eu já não estava mais tão feliz, eu já não acreditava que era a melhor forma de trabalhar para minha vida, e eu já tinha esse planejamento de ser mãe, eu já queria ser mãe e me organizei para isso. E até falei isso no post no Dia das Mães que eu fiz agora. Quando eu decidi ser mãe, eu estava numa empresa que era uma loucura, era muita viagem, era um público jovem, era uma rotina que eu não via caber a maternidade dentro dessa rotina que eu tinha nessa empresa, né? O que eu acho um grande erro das empresas. Eu acho que mulheres, mães têm tantos potenciais que se a gente deixa de executar um modelo obsoleto que se aplica no corporativo, a gente consegue, enfim, ser muito melhor e abraçar, assim, as mães. E aí tem várias questões. Mas, de fato, eu falei, se eu for ser mãe, não dá para eu ficar nessa empresa. Então, eu fui procurar uma outra empresa, onde as líderes eram mulheres, onde era um mercado que se falava principalmente com mulheres, imaginando que ia ser mais fácil conciliar maternidade e o meu trabalho profissional, mas eu entendi que não é sobre mulheres líderes, isso ajuda muito, mas é sobre a cultura, né, do corporativo e do mercado, e daí eu falei, não vai caber, eu quero maternar de um jeito específico, sem abrir mão do meu profissional, mas no corporativo não vai acontecer. E aí quando eu decidi isso, eu acho que eu estava no 4º mês de gravidez, eu falei, vou abrir mão, tô saindo. Você é maluca, mano. Sabe, dá para conciliar, ou pelo menos fica na licença maternidade, depois você pensa o que vai fazer. Eu falei, não, porque eu tenho pouco tempo, eu preciso me capacitar, eu preciso me organizar. Para quando a minha primeira filha, Antônia, nascer, eu ter minimamente alguma coisa, pelo menos com uma direção do que eu faria. E foi assim. Não é fácil, eu sou o tipo de mãe que não romantiza a maternidade, é de fato a melhor coisa do mundo, eu sou muito feliz por ser mãe, justamente sendo mãe eu sei que também pessoas que escolhem não ser mãe também podem ser muito felizes, mas não é tarefa fácil, a gente no papel de mulher na sociedade, eu acho que não é nem só como mãe, a gente fica de fato sobrecarregada, tem muita coisa que precisa mudar para que a gente consiga de fato prosperar sendo mãe, tendo uma família, tendo uma casa e sendo uma mulher de negócios ou trabalhando da forma que a gente acredita. Mas eu consegui achar um equilíbrio, empreender foi parte essencial, para mim foi uma escolha, mas eu sei que muitas mulheres não têm essa escolha, porque não é todo mundo que tem para onde voltar, né? A gente tem números reais de que as mulheres são demitidas depois do prazo da licença maternidade e da estabilidade, salários menores para mães, falta de oportunidade para mulheres que tentam se manter no corporativo. Então, para mim foi uma escolha, mas não é uma escolha para muitas mães. É difícil, mas é possível, e eu, sendo uma profissional realizada, me sinto uma melhor mãe. E o contrário também é verdade, assim, eu me realizando como mãe me traz muito mais clareza e propósito de seguir com o que eu faço. E como foi decidir empreender nesse momento? Como que isso começou? Como que você decidiu criar, né, a Vaso? E o que aconteceu nesse percurso que você falou, não, é isso que eu quero, ter um hub de comunicação e é para isso que eu vou me dedicar? Eu acho que a gente nunca tem certeza do que é e do formato que vai ser,
Mas eu não enxergo como pivotar ou mudar de carreira. Na verdade, eu vejo como uma grande carreira contínua e que eu mudei o formato. Então, antes eu trabalhava para outras pessoas, hoje eu faço exatamente o que eu acredito, com muito repertório do que eu aprendi nas outras empresas, mas da forma que eu acredito fazer na minha empresa, com o meu método e com a minha forma de pensar e enxergar o mundo. Então, eu não vejo como uma grande mudança de carreira, e sim formatos diferentes para uma coisa que eu sei fazer e que ela vai se retroalimentando, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende. E como você estava falando, como a gente estava falando, eu acho que tem muito da gente olhar o movimento do mundo, que está cada vez mais acelerado, e se atualizar a partir dele, ser curiosa, estudar, se atualizar. Então, o caminho de empreender, ele foi quase que natural para mim. Foi a opção que eu tinha no momento de fazer o que eu acreditava dentro da rotina nova rotina junto com a maternidade que se apresentava para mim. E aí a Vaso, ela foi criando a identidade dela. Eu comecei atendendo como Manuela Dafra, ela não tinha esse nome. E nos últimos anos eu entendi que a Vaso, o meu trabalho, a forma como eu estava trabalhando, o hub que eu chamo, ele se tornou até maior do que eu. Ele começou a ter uma identidade, um caminho próximo. E aí eu entendi que não dava para ser só a Manuela. Eu acho que tinha que ser algo maior e que, inclusive, não me deixasse como protagonista, porque eu tenho pessoas que me ajudam. Acredito muito no colaborativo. Cada projeto que eu abraço, eu trago pessoas especialistas e que têm uma conexão com aquele trabalho. Então, eu acredito muito nesse colaborativo e de dar protagonismo para outras pessoas além de mim. Então, nem fazia mais sentido ter o meu nome, e aí surgiu a Vaso. E como é essa migração pessoa-marca, né? Porque a gente vê muito do contrário nas redes sociais, de pessoas que se tornam a própria marca. Então, pessoas que antes, de repente, tinham uma loja e se entendem como, por exemplo, influenciadoras e querem liderar o mercado da influência e assumir o nome delas e não mais de uma marca, não mais de uma empresa, mas o contrário é uma coisa muito rara e eu acredito que também muito desafiadora, porque é você desvencilhar todas essas características da Manu que já eram validadas por um mercado extremamente amplo e rico, né? E colocar isso em um hub que até então era desconhecido, que é uma criação sua que você fez para o mundo, que é aquela coisa um pouco maternal ainda, né? E que como é apresentar para o mundo a sua ideia, se desvencilhando no sentido de que não é o teu nome, mas a tua cria, digamos assim. Exato. Esse movimento a gente teve um grande movimento das marcas serem protagonistas, mais do que as empresas, as marcas, os significados, as histórias que eram contadas através dos negócios, que funcionou muito bem e que explodiu nas últimas décadas. Muito o papel do marketing, né, e que depois vem ser a branding. Branding é uma coisa super nova, principalmente aqui no Brasil, mas foi esse movimento que ensinou a gente o poder das marcas, o poder de posicionamento e se contar histórias. E aí, com esse movimento muito grande das marcas se tornarem protagonista, eu acho que a gente como consumidora e como ser humano sente falta da humanidade, quem são as pessoas de fato por trás, né? Não adianta só hoje em dia a gente falar quais os valores, a missão, o que a gente faz, se isso não é verdadeiro, se isso não é humano, se isso não é de verdade o valor das pessoas e dos líderes que estão lá, né, à frente, e da equipe que está fazendo aquela marca, aquele negócio acontecer. Então, de fato, o meu movimento ele é quase que contraditório o que a gente vê de tendência de comportamento, que eu acho que faz muito sentido. A gente quer se conectar com pessoas e a gente quer a verdade. Acho que é isso, né, Manu? As pessoas se conectam com pessoas. É uma coisa que ficou clichê, mas que em nenhum momento deixou de ser verdade. Nunca deixou de ser verdade. Eu acho que é cada vez mais verdadeiro. E eu acredito que marcas são feitas para pessoas e por pessoas. Então, assim, eu acho que é indiscutível esse ponto.
Mas no meu caso, eu tive o cuidado e tenho o cuidado de emprestar os meus valores e o meu repertório para Vaso. Então, ela deixa de ser a Manuela, mas ela nunca vai se afastar dos nossos princípios, dos meus valores, das minhas crenças. Então, de fato, ela é uma filha, né? Ela nasce das minhas crenças e do que eu acredito. Mas ela não é. Eu acabo sendo a líder e a representante dela, então de fato são os meus valores, mas não é só a Manuela. Mas é um desafio, porque, de novo, você precisa contar uma história nova, e eu apoio toda essa história, eu valido essa história, a minha cara tá lá na Vaso o tempo todo, nos bastidores, com o cliente, na execução também, é sempre Manuela. Mas aquela Manuela, de novo, que quer aprender, que está aberta, que quer ouvir outras pessoas com outras vivências, de outras gerações, com outras visões de mundo, claro, dentro dos nossos valores. E hoje em dia as pessoas têm muito esse movimento de querer humanizar as marcas, né? E por que elas têm tanto medo, na sua opinião, de mostrar quem elas são nesse processo de humanização? Porque é quase que um pensamento oposto, né? Você querer humanizar uma marca e ao mesmo tempo não mostrar quem você é, são coisas quase que antagônicas. E como equilibrar, colocar esses limites e decidir o que da pessoa vale para a marca e o que vale para essa humanização e o que não? Eu acho, bom, essa primeira pergunta sobre por que as pessoas talvez tenham receios de se mostrar como são e humana, acho que passa um pouco pela terapia, pelo autoconhecimento, sobre se aceitar. É muito difícil quando a gente põe a cara no sol e na rede social, que é escancarado, a gente tem medo do julgamento, ainda mais, né, as redes tóxicas e malucas do jeito que estão. Então, de fato, a gente tem medo de se expor porque existe um risco da gente ser julgada. E é um trabalho de autoconfiança mesmo, né? De saber quem se é e bancar quem se é. Mas eu acho também que a gente não precisa estar nua nas redes, a gente não precisa, literalmente, assim, a gente não precisa ser 100% do que a gente é, né? A gente às vezes está na rede com um objetivo, normalmente um objetivo de negócio, ou de passar uma ideia, ou de vender uma ideia que seja. E aí a estratégia de o que a gente traz da nossa vida, ou da gente como pessoa, como humano, estrategicamente para atingir o objetivo que a gente quer. Não, de forma nenhuma é mentir, mas é eleger o que faz sentido para a gente e o que a gente está confortável em mostrar. Então, por exemplo, a maternidade é inquestionável, inerente, está junto comigo o tempo todo. Mas eu não mostro a cara das minhas filhas, eu não falo sobre o meu relacionamento, o meu casamento, o meu estilo de vida. Eu trago a maternidade como um caminho para falar sobre as coisas que eu acredito e que estão conectadas com o que eu quero passar de informação para o mundo. Então, eu acho que a gente tem que eleger primeiro o que funciona para a gente, o que não vai expor a gente a ponto de nos deixar vulnerável e mal, e o que de fato faz sentido entregar para o mundo. Às vezes a gente ser aberta absolutamente não agrega na vida de ninguém, entendeu? Então, o que eu vou trazer de fato? O que é bom para mim, para o meu negócio no caso, e o que vai acrescentar para o mundo? E até pensando nisso que você falou, quando a gente pensa num conteúdo de lifestyle, muitas vezes as pessoas começam mostrando a vida como ela é, né? Então, o dia a dia dela, como de fato é, a maternidade, o relacionamento, e depois ela começa a ver defeitos naquilo que ela mostra todo dia, porque não tá da forma como ela gostaria de expor, não está perfeito aos olhos dos outros ou das referências que essa pessoa tem. Então, esse cuidado em expor a sua vida como o seu maior conteúdo também é uma coisa perigosa, que se você não tomar cuidado com essas linhas tênues, é muito fácil você beirar a infelicidade constante. Então, eu acho que usar a sua comunicação, aquilo que você tem no seu dia a dia como caminho para comunicar algo, para criar um conteúdo de valor, para transmitir uma ideia, eu acho muito válido. Mas vender o seu conteúdo como lifestyle, eu acho muito perigoso. Porque eu acho que é um jeito de você falar para você mesmo
que você precisa estar revendo se sua vida tá perfeita o tempo todo para ser postada, e isso não é uma vida perfeita, né? E hoje em dia, quando a gente pensa em conteúdo, eu acho que a gente não pensa mais tanto na questão perfeição, mas no que vale a pena. E agora, pensando do ponto de vista de duas estrategistas, o que você acha que é válido e que torna um conteúdo digno de ser postado? O que faz com que um conteúdo seja realmente necessário nas redes sociais? Eu acho que, primeiro, somos uma sociedade doente, é muito difícil, a gente é vítima de tudo isso, né? Sim. E as redes potencializam todas essas problemáticas, e uma delas é a gente olhar para isso como uma verdade, e não é. As pessoas colocam vidas editadas, elas se tornam seus produtos, elas exploram imagens de criança, por exemplo. Assim, é uma loucura, né? Eu acho que a gente tem uma questão ética muito importante aí. Mas, de fato, a gente se sente na obrigação de performar e de se mostrar por algum objetivo que às vezes a gente nem se questiona. Então, acho que o primeiro ponto é: para que eu estou nas redes? Por que essa referência é a minha referência? Será que ela me inspira? Será que ela me entretém? Será que ela é o modelo de negócio que eu quero? Mas, principalmente, será que isso funciona para mim? Por que eu estou replicando? Por que eu estou mostrando meu lifestyle? Se eu quero falar sobre estratégia de construção de marca, para que eu estou mostrando o meu look do dia, se eu quero falar sobre propósito? Elas podem até se conectar e não tem problema nenhum eu mostrar o meu look do dia, mas a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo isso. E aí, cada resposta é individual. Então, a estratégia da blogueira ou da influenciadora ou da creator que mostra os bastidores da vida dela e ela monetiza com isso é completamente diferente de mim, que quero passar uma outra mensagem. Eu tendo clareza do porquê que eu tô nessa ferramenta, que a gente tem que aprender a fazer com que ela trabalhe para nós. Né? A gente está falando de redes sociais que são empresas privadas que ganham muito dinheiro com o que a gente cria de conteúdo gratuitamente, né? Nosso tempo, nossa vida, nossa exposição. Então, eu acho que a gente primeiro tem que ter esse pé no chão de entender que as redes sociais são uma ferramenta. A gente, como empreendedor, estrategista ou profissional, tem que saber usá-las da melhor forma para a gente. Se validar dos algoritmos e do que performa, mas desde que esteja passando a mensagem que é interessante para a gente e para o nosso negócio. E lembrar, né, de que quando a gente se submete ao algoritmo é uma escolha. Embora muitas vezes não seja uma escolha fácil, envolva necessidades, envolva dinheiro, envolva uma carreira, é uma escolha, né? E que a gente aceita estar submetido ao algoritmo e entender que ele tem a própria forma de performar e, como você disse, envolve empresas privadas e, por isso, muita sede de dinheiro. E é lógico que isso vai envolver quanto você coloca ali para o seu conteúdo performar. E eu queria acrescentar que, sim, as redes hoje estão mais para vilões, mas que está posto, né? A internet está aí, a inteligência artificial, a gente não tem como voltar atrás. Então, se está posto, por que não usar isso de uma forma positiva, tanto para a gente quanto para o mundo? Eu acho que quando a gente muda essa chavinha, sabe? A gente não pode ficar refém deles. A gente tem que usá-los, as redes, essas oportunidades, para chegar onde a gente quer. Então, se conectar com mais pessoas, passar minha mensagem para frente, promover o meu produto, mas não a qualquer custo. Eu acho que, e parte do branding, né, quando a gente olha para si como marca ou como pessoa, se a gente está se comunicando como pessoa, se a gente sabe o porquê que a gente está lá, quais são os nossos valores, qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso propósito, fica muito mais fácil filtrar o que faz sentido ou não. Qual que é esse custo, né? Porque é isso, eu acho que a rede pode ser muito boa. Eu acho que se a gente tem coisas boas para falar, elas são potencializadas. Do mesmo jeito que as ruins, né? Mas se a gente está aqui querendo fazer algo positivo, encontrar gente que pensa igual a gente, promover um nosso trabalho que a gente acredita que de fato pode agregar valor para o mundo, para as pessoas, enfim, é super válido, tá? Mas não a qualquer custo.
E cada conteúdo que você posta contribui para a identidade que você constrói, Sem dúvida. né? Então, quando você posta um conteúdo que tem uma mensagem forte ou uma mensagem muito fraca, que contribui para uma fofoca ou edifica, né, pessoas e a criação de conteúdo, você está criando a sua própria identidade. E a gente viu muito isso nas últimas semanas com a fofocaiada Teen que aconteceu, né? Isso não mostra só o pensamento dos adolescentes e a facilidade com que eles têm acesso às redes, mas também a forma como os pais se limitam e se portam, a forma como a sociedade consome conteúdo, porque não são só adolescentes que seguem outros, são meninas que têm 8 milhões de seguidores, tem muito adulto envolvido, tem muita gente que entende que isso, e só isso, é a criação de conteúdo, quando na verdade não. Né? Quando a gente dita o que é um conteúdo à medida que a gente consome esse conteúdo discriminadamente. Então, eu acredito muito nessa questão de você entender que a sua identidade ela é construída não só com o que você posta, mas também com o que você consome. E eu acho que hoje em dia está cada vez mais em xeque. Até e inclusive mais pela inteligência artificial. Porque muito se questiona sobre o que é consumir, o porquê aceitar conteúdos feitos por IA. Quando eu acho que mais do que pensar em quem fez o conteúdo, é isso que você falou, é entender o porquê do conteúdo. Eu acho que tanto faz se é por IA, ou se é uma adolescente, ou se é um adulto, ou se é uma pessoa com 20 anos de mercado, ou com 2. Mas qual o objetivo daquele conteúdo de fato, né? Eu acho que é entender o porquê você consome o conteúdo que você consome e o porquê você dá margens para um algoritmo trabalhar dessa forma. Né, entender o nosso padrão de consumo. Como você entende o padrão de consumo de conteúdo hoje? Eu acho que sim, a gente escolhe, por mais que o algoritmo às vezes nos force a ver o que a gente não quer, e esse é o jogo dele, e a gente tem que saber disso. Eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente consegue escolher melhor. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, sim, e escolher para quem a gente dá atenção em palco. Isso é uma escolha individual. Eu acho que a gente tem que se preocupar como sociedade cada vez mais a trabalhar o nosso senso crítico, sabe? A gente, só porque está na internet, a gente vê como uma verdade e está posto, e definitivamente isso não é verdade, né? As pessoas, elas falam o que querem, e quem escuta, escuta o que quer também. Então, eu acho que falta consciência nossa, sabe? Como esse consumidor, de ter senso crítico e responsabilidade e saber que cada like ou cada momento que a gente está comentando ou apoiando são as ideias que a gente quer que se fortaleçam dentro da rede e fora da rede também. Acho que isso é na vida real. Como você orientaria novos criadores de conteúdo a terem em mente o que eles devem criar? Entender esse padrão de criação de conteúdo, entender o objetivo do conteúdo. Então, se hoje eu chego e falo, mano, eu tô perdida, quero criar conteúdo, ajudar pessoas com marketing digital, mas eu não sei como passar minha mensagem, qual seria seu primeiro conselho? Eu acho que primeiro olhar para si e entender o que você quer passar, qual que é o teu objetivo, é para o teu negócio, é para divulgar uma ideia, é criar uma comunidade, é promover, enfim, seja lá, você tem que entender primeiro qual que é o teu objetivo e entender como nós maias fazíamos no passado, a gente usava publicidade, né? Eu comprava um espaço na revista, no jornal, trabalhava assessoria de imprensa, fazia uma campanha para televisão e para o rádio para passar minha mensagem. Hoje a gente tem a liberdade e a oportunidade de usar a internet, as redes sociais e a própria inteligência artificial para fazer isso de uma forma infinitamente mais produtiva e mais assertiva. Mas se a gente não entender a mensagem antes, a performance não funciona. Então, acho que primeiro, entender a mensagem que você quer passar, o porquê que faz sentido levar isso para o mundo. E depois, que eu acho que a gente como ser humano tem que ter isso, é sempre respeito, ética, consciência do que você está trazendo. Se você vai falar de educação, que sejam informações embasadas ou que validadas por você, ou, enfim, não dá para a gente sair falando o que a gente pensa
sem ter o mínimo de consciência do que isso pode causar. Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente, como criador, tem que saber como é que aquela mensagem funciona para a gente, quais os melhores formatos e métodos para passar essa mensagem para o mundo, e como isso pode agregar, como isso pode ser positivo e não desrespeitoso, antiético e por aí vai. E eu acredito também que entender que não é todo o assunto que nos cabe falar, porque a gente tá na internet. Definitivamente. Porque às vezes a gente tem uma opinião muito formada sobre determinado assunto, mas a interpretação que cada um vai ter sobre aquilo que a gente fala é muito subjetiva. E a gente tem que ter esse cuidado de tentar entender quais são as possíveis análises para não ser cruel naquilo que a gente vai postar, né? Então, outro dia até me sugeriram um assunto e eu falei, eu não vou surfar na tendência desse assunto para ter mais view, engajamento, porque não é um assunto que eu entendo nem objetivamente, nem subjetivamente, e eu entendo que existem nuances de sentimentos envolvidas. Então eu acho que é entender que nem toda tendência vale a pena e é tomar esse cuidado, porque hoje em dia o universo das tendências está muito perigoso, né? E como que você vê toda essa mudança desses anos que você tem com marketing, com comunicação e o universo das tendências? Tendência sempre existiu, né? Se a gente olhar para moda, enfim, para música, para arte, como isso sai de um lugar de início, né? Que a gente fala dos trendsetters até virar um comportamento popular, né? Um consumo popular, enfim. Então, sempre existiu tendência. O que muda, eu acho, é a velocidade e a intensidade com que isso acontece nas redes sociais. Pensando estrategicamente, foi o que você falou. Essa tendência tá bombando e será que vai me trazer views? Será que vai me trazer seguidores? E se trouxer, tem a ver com o objetivo que eu quero? Eu acho que quando a gente está nas redes profissionalmente ou com a nossa imagem, a gente como marca ou o nosso negócio como marca, a gente está falando de um negócio. Provavelmente a gente está lá para fazer o que a gente acredita, vender um produto, vender uma ideia, mas no final do dia ganhar dinheiro, pagar pessoas, fazer a economia girar. Não faz sentido a gente fazer porque está todo mundo fazendo. Isso tem que fazer sentido para o nosso negócio, para o nosso objetivo. Então, de novo, eu acho que volta para casa, faz a sua lição de casa e vê se faz sentido ou não surfar aquela onda. Eu te respondo que em 99% dos casos não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. Hoje a gente sabe, já faz muito tempo, que número de seguidor não representa nada. Depois virou engajamento. Eu acho que hoje, e eu que sou uma pessoa que constrói marcas, e marcas que nasceram para ser duradouras, elas têm que ser muito fiéis aos seus valores, aos seus pilares, à sua forma de comunicar. E, de novo, escolher estar nessas plataformas é só mais uma ferramenta. A mensagem que a gente vai passar para construir uma marca, para ser entendida pelo mundo da forma que a gente quer ser entendida, ela depende muito mais da mensagem do que propriamente da forma, da ferramenta, do lugar, do meio onde a gente está. Quem controla a mensagem é a gente. E se a gente cai na tendência, tanto de formato quanto do que está sendo falado, muitas das vezes a gente está fugindo dessa mensagem que constrói a nossa marca. E daí a gente vira uma marca maluca, que não fala nada com nada e que só uma marca efêmera. Não se constrói marca, na verdade. Sim. Eu acredito que a minha responsabilidade, por exemplo, como uma criadora de conteúdo, mas também como uma advogada, e principalmente como uma pessoa, é criar conteúdo pensando que mesmo que o conteúdo seja passageiro, a minha ética não deve ser. E eu acho que isso é o que determina que, mesmo a passos pequenos e curtos, né, eu crie pouco a pouco e não faça um turbilhão, um barulho enorme nas redes sociais, mas que eu crie aquela comunidade que acredita em mim, que valoriza o que eu penso, que valoriza o que eu falo. E eu acho que hoje em dia a gente entender que os conteúdos podem viralizar e do dia para noite ser esquecidos, não significa que a gente tem que deixar de lado a nossa ética, nossos valores e nosso comportamento. Isso quanto pessoa, quem dirá como marca. Porque a longo prazo, sempre alguém vai lembrar do que você falou. Mesmo que aquele conteúdo não continue performando. Então, um exemplo disso, né,
foi toda a repercussão do rebranding da Jaguar, né? Que foi uma coisa que criou burburinho para todos os lados, porque ali se esqueceu um pouco do conteúdo, do que era a marca de verdade. E não de um ponto de vista ruim ou bom, mas a gente precisa entender quem a gente é para então se colocar no digital. É um perigo muito grande deixar que o digital nos conte e nos convença, Sem dúvida. né, sobre a nossa identidade. Então, antes de criar conteúdo, é essencial, como pessoa, que você tenha uma identidade forte, mesmo que você esteja construindo, mas principalmente uma ética edificada, né? Em que você saiba seus princípios, seus valores e entenda que você vai precisar dizer não para você a longo prazo ter uma grande e verdadeira reputação, né? E Total. como marca, como que você orienta essa criação, essa estruturação? Falando de conteúdo, o conteúdo é a ponta da ponta da ponta de uma grande estratégia. É um pedacinho, né? É como ele escorre depois para virar conteúdo e falar com o público, e não é a única forma de experienciar uma marca. Então, acho que, primeiro, a gente tem que entender que o conteúdo é uma consequência de uma estratégia de marca e de comunicação bem estruturada. Sem dúvida, os pilares, os valores, o posicionamento da marca é a base de tudo e é que vai fazer a marca perdurar todas as décadas que ela queira viver. Isso não muda, os valores, os princípios da marca não mudam, as causas, porque se você muda isso, você transforma em outra marca. Você deixa de ser uma marca para ser outra marca. Então, essa essência da marca, assim como a nossa essência e valores pessoais, isso não muda. Mas também é importante a gente estar aberta às mudanças e entender que o mundo está mudando e que minha marca precisa evoluir junto com o mundo. O que não significa questionar os nossos valores, princípios, nossos pilares essenciais, a nossa essência, de fato, como marca e como pessoa. Isso não tem que mudar, de fato, é o que a gente é o que a nossa marca é. Então, tá aberto a entender o mundo e se adaptar às novas linguagens, às novas discussões. Então, sei lá, se a gente pega uma campanha de 30, 40 anos atrás, quando era o auge do marketing, era um marketing preconceituoso, que fazia muitas coisas que são inaceitáveis hoje. Se a gente não entender, né, que a piada de antes hoje é um crime, a gente tá fadado a morrer como marca, e, enfim, não faz sentido nenhum. Então, dentro da nossa essência, eu acho que é importante a gente sempre olhar para o mundo. E, por exemplo, lá na Vaso, a gente faz um trabalho muito grande de pesquisa de tendência e de comportamento, que normalmente olha a partir de 5, 10, 15 anos lá na frente. Então, a estratégia que a gente está propondo hoje para uma marca, ela vai se consolidar daqui uma década. E essa consistência da gente se manter firme ao que a gente acredita e olhando para que lugar o mundo está indo, é que faz a gente construir uma marca que seja relevante para o mundo. Se a gente for só a marca, a gente não vai existir. A marca só existe dentro de um contexto social e de momento de mundo atualizado. Então, acho que é isso, saber suas raízes, olhar para o mundo, estar aberto, entender o que precisa ser falado, para de fato ser uma marca relevante, uma marca que faça sentido para o mundo que a gente está. E a partir desse entendimento gigante, macro e super profundo, que é muito do trabalho da Vaso, de estratégia, é que você escorre para conteúdo, para campanha, para collabs, para desenvolvimento de produto, para mercado e por aí vai. E uma coisa que eu sinto é que as pessoas esquecem também que nem tudo vai performar, mas que mesmo assim existem coisas que precisam ser ditas. Para que você tenha um posicionamento claro e bem definido, às vezes você precisa postar um conteúdo que não necessariamente vai ter um grande engajamento, mas aquilo precisa ser dito e precisa estar posto, né? Como marca, como pessoa, e ter aquela ideologia bem firmada. Eu acho que isso é o principal, na verdade. Eu acho que quando a gente decide fazer conteúdo ou criar uma estratégia, de fato, ela tem que servir para a nossa marca e para o nosso público, e não para a ferramenta, de novo. O performar é relativo. O que é performar? Sim. É like? Para mim, para o meu negócio, eu não preciso de like. Eu preciso que a pessoa entenda o meu posicionamento
escolha, esteja disposta a pagar e que queira fazer o trabalho que eu estou propondo fazer com a marca dela. A gente tem que ter essa sinergia. Isso, para mim, é performar. Tanto faz quantos likes eu tive no meu post. Lógico que, né, que performar nas redes me dá mais visibilidade, mas performar a qualquer custo me dá uma visibilidade para um público que nem me interessa. Então isso não é performar. Performar na rede não necessariamente é performar na minha estratégia de comunicação e muito menos performar no meu negócio. Óbvio que as coisas estão ligadas, mas, de novo, a gente tem que ser inteligente e estratégico para como é que uma boa performance nas redes sociais com o meu conteúdo, de fato, converta para construção de marca e para, no final do dia, vender o meu produto. Não necessariamente uma performance da rede social é a performance do meu negócio. E eu arrisco dizer, pela experiência que eu tenho, que quando a gente performa do jeito que a rede social quer que a gente performe, normalmente a gente perde performance na construção de marca do nosso negócio. É quase que uma regra. É inversamente proporcional. Entendo. E quando a gente fala de branding, Manu, o que você sente que hoje em dia é uma verdade que precisa ser dita nesse sentido? Gente, o branding, ele é uma disciplina muito nova aqui no Brasil. Ele é muito novo no mundo, né? Esse entendimento do que é marca, construção de marca, essa essência que a gente estava falando, que é bem diferente do marketing, né? O marketing surge para levar um produto ou um serviço para o mundo, para ofertar, né? Esse é o papel do marketing originalmente. E o branding vem como um passo antes de entender qual que é essa essência do negócio, da marca, enfim, do que a gente tá estudando aí. Então, é uma disciplina muito nova. Aqui no Brasil, as pessoas não sabem fazer branding. São poucos os profissionais que entendem de fato e, mais do que isso, que têm a oportunidade de aplicar e criar um branding bem feito. Porque o branding é a construção de uma marca. A construção de uma marca, ela não acontece em um mês, em um ano. Ela é eterna, ela é dia após dia e ela é longo prazo. E se você não fizer um bom trabalho de branding, um dia, um post mal interpretado e como você vai lidar com isso, pode destruir a reputação de uma marca de anos e de décadas. Então, eu acho que a gente teve pouquíssimo espaço para fazer branding de verdade aqui no Brasil. Tá todo mundo desesperado, precisando vender. Eu acho que não é nem por falta de entendimento da importância do branding, eu acho que é, tipo, entender que não dá tempo de fazer branding, mas se a gente não fizer o branding, a gente não vai ter um negócio, uma marca consolidada. E eu acho também que branding é uma coisa muito complexa. E, de novo, existem métodos validados, ela funciona muito bem, é uma disciplina. É um fato que branding traz valor para qualquer negócio. Branding traz valor. Entendimento de valor é feito através de branding. Mas, até com a ajuda das redes sociais, das viralizações e desse marketing digital muitas vezes raso, acho que o entendimento de branding se perdeu. Foi uma palavra, um conceito que se esvaziou. Então, eu acho que são poucas as pessoas que entendem de fato o que é branding, poucas as pessoas que conseguem executar uma boa estratégia de branding, menos marcas e pessoas ainda que conseguem executar isso na vida real, no dia a dia, porque requer trabalho, investimento, energia, posicionamento, falar não para muita coisa, bancar quem se é. E aí, essa popularização do branding que não funciona acaba trazendo uma conotação errada para o branding de verdade. O que é o branding? O branding é a construção de marca, né? Se a gente for ver, branding é uma palavra em inglês, brand é marca. Sim. E o ING é a constante. Então, é uma construção constante de marca, né? É um movimento, é uma ação. Branding é uma ação de construir uma marca. E essa marca se constrói a partir do momento que a gente entende que mensagem, o que a gente é e como é que a gente vai passar essa mensagem para o mundo. E ele só acontece, essa construção de marca, ela só acontece se o outro lado entende isso. A gente não tem como controlar o que o outro está entendendo. Pensa que as minhas referências são diferentes das tuas, que são completamente diferentes de outras pessoas que tem outro repertório, outra vivência, outra vida. Outro entendimento de vida até. Então, não necessariamente o que a gente está falando vai ser o que a pessoa do outro lado está escutando.
Então, o branding, ele traz essa clareza, e é o que eu falo na Vaso, assim, o que a gente entrega é clareza de quem se é e depois como contar isso para o mundo. Quanto mais clareza a gente tem do que é o nosso negócio, marca, pessoa, o que a gente quer passar para o mundo, e através de técnicas, de métodos, que é o que a gente faz com muita seriedade, passar essa mensagem para o mundo para a gente aproximar o que essa pessoa está entendendo do que de fato a gente é. A gente não consegue garantir que esse entendimento é 100%, mas quanto mais clareza a gente tem do que a gente é e métodos eficazes e validados para isso, maior a chance da gente ser entendido. E quanto maior a clareza, mesmo que ela seja até maior do que a criatividade, mais a certeza de que você está passando a essência não só de uma marca, mas de um criador de conteúdo, né? Porque Sim. não é tão subjetivo. É uma coisa menos intangível e mais sobre aquilo que você de fato criou, que está sendo visto pelas pessoas. É isso. E acho que pouco se fala sobre a criação de uma marca para criadores de conteúdo. Eu acho que isso deveria ser um assunto mais falado, mais pautado, porque toda pessoa também é uma marca e deixa uma marca no mundo. Sem dúvida. Então, quando é um criador de conteúdo que está no começo, quais dicas de branding você daria para ele? Eu vou ser bem pé no chão. Eu acho que um criador de conteúdo, antes de tudo, e independente do tamanho, é um negócio. Se a gente está criando conteúdo, a gente tem um porquê. A gente tem o porquê que eu tô lá, o que eu quero passar de mensagem, se eu vou monetizar isso ou não, ou se eu vou fazer porque eu acredito que isso é importante para o mundo. Independente de ter uma estrutura de uma empresa, de um negócio, é um trabalho. Sim. A gente está criando conteúdo. Inclusive, a gente está trabalhando para as redes sociais, porque quando o criador de conteúdo trabalha primeiro ou em segundo para as redes sociais, né? Essa é a roda que faz girar tudo isso que a gente está vendo. Então, acho que primeiro é se entender como um profissional, como um trabalho, que dá trabalho, que requer energia, pesquisa, execução, muitas vezes investimento, inteligência, mesmo que seja você sozinho dentro do teu quarto. Eu tô sendo super repetitiva, mas de fato, assim, se você é um criador de conteúdo e tá começando agora, entenda por que você tá fazendo, onde você quer chegar, que mensagem que você quer passar, mesmo que você seja a sua marca. Na maioria dos casos, e a gente viu até com essa tendência de marcas se tornarem mais humanas, é muito mais jogo pra gente usar a gente como humano. Mas saiba exatamente onde você quer chegar, ou mais ou menos a direção que você quer seguir, para que você consiga eleger o que você vai trazer de informação, de mensagem, de visibilidade, de vulnerabilidade que seja sobre você. Sim. Então, eu acho que a gente tem que se entender como um negócio, de fato, como uma marca, mais do que um negócio, como uma marca, que vai eleger o que a gente vai passar para o mundo e fazer isso da forma mais estruturada possível, com o clichê consistência, né, coerência principalmente, que é isso que a gente estava falando, alinhada com os valores, a ética e tudo mais com que a gente acredita, mas com muita consistência para se construir a longo prazo essa imagem do que você quer passar. Eu acho que isso vale para negócio, quando a gente está representando uma marca ou quando a gente é marca. E na vida a gente faz isso o tempo todo, né? A gente faz os recortes. Quando eu tô com as minhas filhas, eu sou de uma determinada forma. Quando eu tô com os meus pais, quando eu tô aqui com você, quando eu tenho um negócio para fechar, quando eu tô numa roda de amigas, a gente tem as nossas skins. E escolher, e não que a gente seja falsa ou mentirosa numa ou no outra, mas a gente escolhe as informações e as frentes que a gente quer trazer para aquele determinado ambiente, objetivo. Até né? pela relevância, né? Exatamente. Então, eu acho que é um exercício que a gente já faz naturalmente na vida e que a gente olha de forma mais estratégica quando a gente quer construir a nossa marca pessoal, principalmente quando tem um objetivo de negócio ou de construção de marca. Então, saiba quem você é, por que você está lá, como é que você pode trazer coisas que vão construir o que você quer construir. E aí, uma coisa que eu acredito muito, que para mim, na verdade, vem antes de tudo. Se o que você está trazendo vai agregar algum valor, sabe? Eu acho que a gente como criadora, a gente cria pra gente. Eu acho isso importante também. Tem que criar porque algo te move. Mas se aquilo pode plantar uma sementinha, mudar a vida de alguém, ser positivo, abrir a cabeça, provocar de uma forma positiva, por que não?
E é nisso que a gente vai se conectar e é nisso que a gente vai construir nossa relevância. É quando a gente é importante para o outro, é quando o que a gente está falando, de fato, faz a diferença, pequena ou grande, na vida de alguém. Que sejam 2 pessoas, que sejam 5, que sejam 40. Você entendeu? Eu não preciso estar falando para 35 milhões. Não. Né? Eu acho que se a gente consegue, dentro da nossa comunidade, e por isso a importância e até essa tendência, né, das microcomunidades, de cada vez mais a gente ser mais nichado, a gente ser relevante para um número menor de pessoas, mas ser relevante de verdade, aí que está nosso poder de usar nossa voz, nosso poder de influência, e no final do dia, onde a gente vai ganhar dinheiro. Porque isso importa, né? Não, Sem dúvida, não senão adianta a é gente... insustentável, sem dúvida. Eu, como estrategista de conteúdo, né, eu faço mais a parte do conteúdo em si do que do branding de uma marca e tudo mais, e entendo mais da ótica pessoal daquilo. Eu vejo a dificuldade das pessoas hoje em dia de entender os porquês, tanto daquilo que se diz sim, tanto daquilo que se diz não, Verdade. e compreender quais caminhos seguir. Então, se você precisa de ajuda para criar conteúdo, eu tô aqui para te ajudar. E eu queria finalizar agradecendo a Manu e te dando um espaço para falar um pouco sobre o seu trabalho, falar da Vaso, para as pessoas conhecerem. Eu que agradeço. Eu amo falar sobre isso, sobre comunicação, sobre branding, porque eu de fato acredito que isso pode mudar muita coisa. Como eu estava dizendo, pode inspirar 1, 2, 10, 40 pessoas, milhões de pessoas que sejam. Eu acho que quando a gente tem algo relevante para falar, isso faz a diferença de fato. A Vaso, ela nasce com esse propósito. Então, eu venho de marcas que são geniais como marca, como comunicadoras, enfim, que criam tendências, que criam movimentos, mas eu uso todo esse entendimento, essa expertise, esses métodos para trazer o propósito como base de tudo isso. Então, como é que a gente faz uma estratégia que é valiosa para a marca, que vai trazer valor para a marca, mas ao mesmo tempo, e justamente por causa disso, traz valor para o mundo também, sabe? Eu acredito que se a gente está aqui comunicando como pessoa, como marca, que a gente traga coisas que de verdade façam a diferença. Que seja diferente, que ninguém aguenta mais do mesmo, e que faça a diferença. Então, eu acho que a Vaso vem com esse olhar, assim, a gente faz estratégias de comunicação e de branding impecáveis, extremamente competentes, extremamente validadas, mas mais que isso, a gente provoca trazer esse propósito, trazer esse porquê que você estava falando como base de toda essa estratégia, para aí sim fazer sentido, e eu acho que é o que o mundo mais precisa, é o que a gente mais precisa hoje, de conteúdos relevantes que não só promovam a venda e o consumo de alguma coisa, mas que a partir disso façam a gente pensar, façam a gente ter entendimento das coisas, aprender, se questionar, ser acolhida. Eu acho que tem muita coisa a ser falada e por que não usar a nossa voz para transformar? Eu acredito que quando a gente usa a nossa voz de uma forma estratégica e poderosa, a gente tem muita transformação para fazer. Sim, bons conteúdos significam seu propósito traduzido em métodos eficazes. Exatamente. Não é? Obrigada, Eu Manu. amei. Obrigada a você. Amei. Obrigada. Deixa seu like, curte, compartilha, me ajuda a crescer essa rede de comunicação com pessoas tão potentes e inovadoras.